Olá, tudo bem? Eu me chamo Ângela Mirabê, sou fisioterapeuta e acupunturista. A nossa proposta hoje é discutir com vocês a síndrome pós-Covid-19 e quais são os benefícios que uma técnica milenar de 5.000 anos, a acupuntura, associado aos cristais radiônicos, podem dar um suporte incrível a esse processo que vocês estão passando, a todas essas dificuldades que vocês estão passando nesse momento. Esse vídeo é direcionado para os guerreiros que venceram a batalha, mas saíram machucados, muito machucados, alguns pouco machucados, outros. São as sequelas. Essas sequelas, elas podem ser tratadas através de uma atuação de uma equipe multidisciplinar. Dentro dessa equipe está composto diversos profissionais, incluindo o acupunturista como de importante papel, como peça-chave, principalmente para as queixas dolorosas, para as queixas respiratórias e para as queixas emocionais, ok? Vamos lá nessa jornada? Então vamos começar. Muito bem, vamos começar com dados, ok? Hoje nós estamos no dia 4 de outubro de 2020 e nós temos a nível mundial 34.952.349 pessoas infectadas com coronavírus, sendo que dessas 24.335.829 pessoas se recuperaram, ou seja, são os recuperados da Covid-19. Dessa parcela dos 24 milhões de pessoas recuperadas, existe um grupo que está em crescimento. Atualmente, segundo os artigos de agosto, o JAMA e o outro artigo publicado no Jornal de Infectologia, em torno de 30% das pessoas estão apresentando essas queixas, tá? Esse grupo de pessoas ele está sofrendo com uma espécie de síndrome, que é chamada de síndrome pós-Covid, que é um conjunto de sinais e sintomas bem diferenciados, não exatamente igual para cada um, ou seja, cada pessoa apresenta um sintoma diferente ou um grupo de sintomas diferentes, ok? Mas eles são geralmente os mais importantes, eu vou discutir com vocês no nosso próximo slide. E esses sintomas também têm o nome de Covid prolongado, ok? É um conjunto de sinais e sintomas que inclui fadiga extrema, cefaleia, a questão da anosmia, ou seja, a questão de problemas de olfato e de paladar. O paciente apresenta boca seca, garganta seca, nariz quente, ressecado, sensação de secura nos olhos. O paciente também está se queixando muito de dores torácicas, quando respiram, dores fortes torácicas ao respirar, estão se queixando de tosse, que não saiu ainda a tosse continua ainda a incomodar. Outros se queixam de dores musculares intensas, outros se queixam de artralgias, dores articulares. Algumas pessoas começam a desenvolver doenças autoimunes que nem sabiam que na realidade não tinha sido diagnosticado antes, então vai entrando aí lúpus, está entrando no esquema, esclerose múltipla está entrando, ela está entrando, que é a esclerose lateral amiotrófica, são doenças autoimunes degenerativas, que Alzheimer é uma delas também, que a pessoa não tinha antes e começou a desenvolver. Outros estão se queixando de problemas de memória, de concentração, de comportamento, que não tinham antes e estão apresentando agora, dentre outras e outras mais, ok? É diferente da sequela hospitalar. O que é isso? Quando um paciente é internado, e desenvolve uma complicação, por exemplo, entrou com Covid, com insuficiência respiratória, foi entubado e fez um AVC. Esse AVC é uma sequela que pode ou não estar direcionada ao Covid, relacionada ao Covid, tá? Pode ser sim, porque é uma doença hematológica que promove trombos e coágulos e isso pode ter levado a paciente a desenvolver um AVC ou um infarto. Ou não, ou pode ser uma complicação do próprio estado de desidratação geral do paciente, do estado hemodinâmico do paciente, que é uma complicação muito comum de pacientes com falências de órgãos dentro de unidade de terapia intensiva,
tá? Então, é diferente de você sair do hospital com uma sequela porque você fez uma complicação ali, fez um AVC, fez um infarto, né? Fez uma insuficiência renal e teve que fazer diálise. Isso aí é diferente. A abordagem que eu estou trabalhando com vocês é de um grupo de pessoas que foram considerados curados, tiveram alta. E a partir do momento que eles tiveram alta, eles ficaram com sinais e sintomas que eles não tinham antes. Então é esse grupo que a gente vai trabalhar. E como a acupuntura e os cristais radiônicos e a eletroterapia, através do trabalho de um acupunturista que se utiliza de moxa, de acupuntura, de eletroterapia, de cristais radiônicos, né? Como esse profissional acupunturista pode ser importantíssimo nesse processo de recuperação e regeneração, essa fase de reabilitação, ok? Então vamos lá, vamos explicar isso melhor para vocês. Bem, nós sabemos que a acupuntura é uma técnica milenar em que a gente utiliza agulhas ou outros artefatos que estimulem energeticamente pontos específicos do nosso corpo. Pontos esses que têm uma correlação com canais de energia, que a gente chama de meridianos, que percorrem pelo nosso corpo inteiro. Então, ao estimular um ponto específico do corpo, eu automaticamente, através da acupuntura, eu estou estimulando todo um canal de energia. E às vezes, uma dor de dente, a gente pode associar trabalhando nessa região, porque o canal todo é trabalhado até chegar na região. Muito bem, então eu tenho áreas do meu corpo que têm características energéticas específicas. Então, aquele ponto onde você coloca, aquilo ali é um ponto de acupuntura. É um local onde a energia é captada, tá? E dispersa. E com isso a gente consegue equilibrar o seu organismo de uma forma geral, tanto a nível físico como a nível emocional, ok? A síndrome pós-Covid, ou seja, esse grupo de sinais e sintomas dispersos que muita gente está apresentando, ela tem uma relação direta, segundo nós, acupunturistas, que trabalhamos com os conceitos da medicina tradicional chinesa, que é uma medicina de 5.000 anos de tradição, ok? Segundo os nossos conceitos fisiológicos, ok? Ela tem uma relação direta com 5 movimentos ou 5 elementos. O nosso corpo, ele está em harmonia com esses 5 movimentos ou 5 elementos. Cada elemento, ele vai colaborar energeticamente com funções específicas e vai nutrir energeticamente órgãos, vísceras e sistemas do corpo. E cada elemento, ele tem uma relação direta com o seu próximo elemento, que a gente chama de filho, ok? Muito bem, 5 elementos: fogo, terra, metal, água e madeira. Nesses 5 elementos, é preciso que haja harmonia de trabalho entre eles. É como um grande formigueiro. Cada formiga tem a sua função específica na comunidade. Da mesma forma, cada elemento tem a sua função específica para manter o organismo em harmonia, em equilíbrio, em saúde perfeita. Quando ocorre uma desarmonia em um elemento, automaticamente o outro elemento vai sofrer as repercussões disso. Essas repercussões geralmente são repercussões leves e não duradouras, se o indivíduo voltar a restabelecer o seu equilíbrio inicial. Mas elas podem ser permanentes, elas podem ser mais duradouras e podem também afetar os demais elementos do nosso corpo. A primeira ligação que a gente tem importante é a ligação entre a energia da mãe e do filho. Então, o primeiro que sofre é sempre o filho. Depois a gente tem os outros elementos que vão estar em desarmonia. Mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque a ciência moderna, ocidental, não consegue explicar a tamanha quantidade, a variedade de sintomas pós-Covid-19. Por que essa pessoa que teve uma infecção pulmonar, foi entubado, ventilado mecanicamente, saiu, está fazendo diarreia? Por que essa pessoa está com cefaleia constante?
Por que essa pessoa está tendo perda de memória? Por que essa pessoa antecipou o mal de Alzheimer que ela teria com 80 anos, sendo que agora ela está com 50? São dados que a medicina chinesa pode explicar. E tudo está baseado nisso, gente, nos 5 elementos. Então, gente, cabe ao acupunturista analisar energeticamente quais elementos foram mais agredidos com todo o ciclo da Covid e como atuar através da acupuntura, dos cristais radiônicos, da moxa e da eletroacupuntura, de forma a restabelecer que a energia desses elementos possa fluir adequadamente e propiciar a recuperação completa do indivíduo, ok? E baseando-se em que conceito isso? No conceito de Qi. Qi é energia vital. Então, baseando-se no conceito de que somos compostos de fluxos energéticos internos constantemente acontecendo no nosso corpo, né? Como se fôssemos pilhas carregadas de energia. A partir desse conceito de energia vital, nós vamos avaliar em que áreas esse fluxo energético está em deficiência, em que áreas esse fluxo energético está em excesso e através dos estímulos com as agulhas de aço nos pontos de acupuntura ou dos cristais radiônicos, ok? Nós vamos promover o restabelecimento do equilíbrio energético e, consequentemente, a gente vai levar o paciente à diminuição das dores, dos cansaços, dos problemas emocionais associados, da falta de ar, das diferentes sintomas que esse paciente está se queixando. Todos nós sabemos os benefícios da acupuntura. Lá no Oriente, ela está sendo parte do protocolo de tratamento. As pessoas estão tratando-se sim com as medicações, né, com a medicina ocidental, e a medicina oriental está trabalhando junto. Dentro de um hospital em Wuhan, tem uma equipe de médicos tradicionais chineses, ou seja, o pessoal da medicina tradicional chinesa, da MTC, que são acupunturistas, que são pessoas que trabalham com fitoterapia, que são pessoas que trabalham com moxa, que trabalham com auriculoterapia, que trabalham com Qigong, que é um exercício terapêutico oriental. E esses profissionais, eles estão somando o trabalho dos fisioterapeutas, dos enfermeiros, dos psicólogos, dos médicos, dos cirurgiões, que estão ali na luta contra essa pandemia absurda que surgiu no nosso planeta. Então, gente, aqui no Oriente, no Ocidente, desculpe falando, aqui no Ocidente, isso não está acontecendo assim, de uma maneira tão harmoniosa como está acontecendo no Oriente, até por questões culturais. Mas a minha proposta é dizer para vocês que sim, vocês têm um grupo de sinais e sintomas, não é piti, não é chilique, não, você não está inventando estes problemas. Você tem sim sinais e sintomas que são até incapacitantes e que a medicina tradicional chinesa, com acupuntura, cristais radiônicos, moxa e eletroacupuntura, são de grande eficácia e vão melhorar e muito a sua reabilitação junto com os outros profissionais, que são o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo e os clínicos médicos relacionados a que área você está se queixando mais, ok? Então, a acupuntura tem seus benefícios e tem como a gente explicar isso através dos 5 elementos. Então, eu vou mostrar para vocês agora aqui no slide os principais sinais e sintomas que vocês sejam atingidos. E vocês tentem se identificar qual o elemento que está mais em desarmonia com vocês. E a partir daí, o acupunturista faz o quê? O acupunturista identifica, o acupunturista trata e vocês têm uma melhora, sim, uma melhora incrível. E isso já está até comprovado, já com artigos mostrando os benefícios da acupuntura na reabilitação pós-Covid-19, ok? Muito bem. É importante que eu mostre esse gráfico para vocês antes. E eu vou tentar simplificar, porque eu não vou falar os nomes técnicos, porque não é um vídeo para técnicos, é um vídeo para as pessoas que estão passando por esses problemas, ok? Segundo a medicina chinesa, nós temos formas de adoecer. Como o organismo sai do seu equilíbrio, né?
Bem, existem as formas externas. As causas externas são as causas climáticas. Então, existem doenças que aparecem mais em determinadas áreas, épocas do ano. Tem doenças que aparecem mais na primavera, outras que aparecem mais no verão, outras mais no inverno, que são relacionadas à exposição em excesso aos fatores do clima. Existem as formas internas. As formas internas são relacionadas às emoções. Aqui na medicina ocidental, né, são chamadas de doenças psicossomáticas. E não se espantem, elas respondem a 80 a 90% das causas das doenças físicas de um indivíduo, ok? Tudo vem, a sua grande maioria vem de fundo emocional, onde as emoções desequilibram as suas energias e, consequentemente, você vai desequilibrar um elemento e, através do equilíbrio desse elemento, o órgão e víscera específico é o primeiro a sofrer e aí os outros vão sofrer na consequência, tá? Outra forma de uma pessoa ficar doente na medicina chinesa é causas mistas. O que são causas mistas? São causas relacionadas à sua qualidade de vida, excesso ou falta de atividades diárias. Por exemplo, excesso ou falta de trabalho, excesso ou falta de alimento, excesso ou falta de exercício e daí por diante. E a quarta causa de adoecimento é justamente essa que a gente está passando pelo momento, são as epidemias. E esse quadro aqui, ele mostra como as epidemias, né, se comportam, como é a relação de luta entre o perverso, que seria o patógeno, que é patógeno, o vírus, né, o Covid-19 no caso, mas qualquer patógeno, vírus, bactéria, fungo, enfim, o patógeno com o puro. O puro é a sua energia vital de defesa, a sua energia. O que você tem para se defender, sua energia de defesa. Essa energia de defesa a gente chama de Wei Qi, ok? Muito bem. Nós, acupunturistas e praticantes da medicina tradicional chinesa, entendemos que existem duas formas de você combater uma doença. Uma é uma forma preventiva, profilática, e outra é a forma terapêutica, ok? Muito bem. Na prevenção, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo justamente regras de higiene e reforço da energia vital. Então, o que está sendo preconizado fazer? Bem, lave suas mãos, use máscara, cuidado ao tocar nas coisas, afastamento social de pelo menos 2 metros de cada pessoa, apesar da máscara. Ok? Evite contato com substâncias que tenham muita manipulação, como dinheiro, por exemplo. Tocou em dinheiro, higienize suas mãos com álcool 70, etc. Então, são essas as medidas profiláticas para você não ter contato com o patógeno. E, ao mesmo tempo, vitamina C, vitamina D, né, zinco, selênio e etc. O que é isso? São elementos, mel, própolis, açafrão, são elementos que vão melhorar a sua questão imunológica, reforçar, carregar a sua energia vital. E com a acupuntura, a gente vai ativar determinados pontos, principalmente com moxa, que são pontos responsáveis pela modulação do sistema imunológico do indivíduo. Então, ele vai dar uma carga extra a esse sistema, preparando esse indivíduo para que, no caso de este indivíduo vir a desenvolver um contato com o patógeno, ele passe por isso de uma maneira bem mais tranquila. Okay? Essa é a visão preventiva de nós acupunturistas. É preparar o indivíduo, é reforçar energeticamente o indivíduo e dar o aconselhamento das regras de higiene e isolamento social que estão sendo preconizados por todos. Ok? Mas, se por acaso o indivíduo teve contato com o vírus, com a bactéria ou com o fungo, ou seja, com o patógeno, que é o nome, aí a gente vai entrar para o outro lado, que é a abordagem terapêutica. E aí a gente vai entrar com 2 propostas na terapia. A primeira proposta é a proposta de combate. Combater o Qi perverso. O que é Qi? Energia. Então, combater a energia perversa que está me agredindo.
E a segunda proposta é dar reforço, sustentar a energia vital desse paciente. Então, enquanto eu disperso, ataco a energia perversa, eu estou dando sustentação para essa pessoa se reforçar cada vez mais. Okay? Através de estimulação de pontos específicos do nosso corpo, a gente consegue ativar não só o sistema imunológico, mas também a gente consegue ativar a melhora da qualidade do sangue, da captação dos alimentos, do reforço de energia dessa pessoa, para que essa pessoa se torne mais forte energeticamente e consiga combater, através do equilíbrio dos seus órgãos e vísceras, combater melhor esse problema, tá bom? Muito bem. Da forma terapêutica, junto com a prevenção, existe uma luta, correto? Então, nós temos uma luta entre a energia perversa e a energia vital, a energia pura. Então, a gente vai chamar agora de Ti impuro e de Ti puro, esses dois elementos, ok? Então, eu preciso mostrar para vocês aqui as 3 possibilidades que vão acometer um indivíduo, podem acometer um indivíduo, melhor falando assim, no caso dele ter contato com um patógeno. A primeira é uma reação fisiológica, ou seja, ele entrou em contato, seu sistema imunológico foi acionado, ele teve energia suficiente, ele combateu o bom combate e venceu, ok? Praticamente sem sequela nenhuma. Em 30 dias ele já está de volta às suas atividades, fazendo suas coisas. Nós estamos vendo diversas pessoas aí fazendo isso. Tendo a Covid, inclusive pessoas famosas, pessoas públicas, têm a Covid, se afastam. Uns continuam trabalhando em home office, tranquilamente, mesmo com a Covid. Depois eles se recuperam e voltam às suas atividades. Muito bem. Reações fisiológicas. Existe um outro grupo de pessoas. E é esse grupo de pessoas que a gente é o foco do nosso vídeo. Tá? É o grupo de pessoas que desenvolveram reações patológicas. O que são reações patológicas? A doença penetrou no organismo e desenvolveu ataques a sistemas do corpo. O primeiro órgão é o pulmão, é o sistema respiratório. É o primeiro sistema a ser atacado e manifestar sintomas. Mas nada impede que outros sistemas sejam agredidos também. Ok? Direta, indiretamente, ou deixem marcas para que apresentem sintomas lá depois da alta da fase viral, toda a ser zerada no organismo do paciente, ok? Então, segundo a medicina chinesa, são 3 questões. A segunda questão, que é a evolução mortal, não nos cabe nem discutir, né? Significa o quê? Que ele não teve energia suficientemente forte para combater o bom combate e foi abatido no campo de guerra, tá? Estamos diante de uma guerra sim, gente, tá? Trata-se de uma guerra. Por isso que eu falo muito em soldado, eu falo muito em batalha, porque é uma guerra biológica entre o corpo e um patógeno agressivo, ok? Nada ligado quando eu falo de guerra biológica, eu não estou falando nada ligado à política, não. Eu estou falando da reação mesmo entre o patógeno e a sua célula de defesa, ok? Muito bem. E aí, como é que você vai receber, como é que eu vou receber essa pessoa? Eu vou receber um indivíduo que veio de alta com vários sintomas. E eu vou correlacionar aqui, com esse slide dos 5 elementos, qual é o elemento que está mais em desarmonia e, principalmente, eu vou fazer uma pesquisa prévia para saber se ele já tinha desarmonia nesse sistema, nesses elementos, e por isso desenvolveu essas sequelas. Então, muito provavelmente, a pessoa já tem uma deficiência prévia no elemento e contraiu a Covid. E os seus sinais, sintomas e complicações vão justamente se condensar no elemento que estava previamente em desequilíbrio. Daí essa explicação de por que tantas coisas. Como você tem uma pneumonia e consegue ficar com diarreia? Como você tem uma pneumonia, uma doença, um quadro viral respiratório e evolui com distúrbio de comportamento, ausência de memória, dormência nas mãos, dormência nos pés, dores articulares, dores nas articulações. Mas ele teve uma doença viral respiratória e ficou com dor no ombro, com dor no punho, com dor no tornozelo, com dor no joelho. Por que isso? Por que a fraqueza muscular? Né?
Então, tanto a medicina ocidental como a oriental, juntas, conseguem explicar. Tem toda uma questão da fisiologia, que nutre os órgãos e vísceras do nosso corpo com oxigênio e glicose, e os músculos estão fracos, etc. E tem toda uma questão da energia, principalmente, gente, a energia prévia sua, o seu desequilíbrio prévio. Então, pessoas que já tinham desarmonia num elemento, estão tendo complicações neste elemento. E deste elemento se espalhando para os elementos mais próximos, principalmente o que vem logo a seguir, que é o considerado seu filho, que é o elemento que ela dá energia para ele. Então eu espero que com esse vídeo eu consiga explicar para vocês o porquê disso tudo. Vamos lá. Elemento fogo. O elemento fogo, ele é um elemento que ele rege o sistema cardiovascular, tá? E também tem uma relação direta com as funções mentais do indivíduo. A sua cor é vermelha, o seu sabor é amargo, amargo de pão queimado, ok? Ele tem dois tipos de órgão e víscera que são bem alimentados por ele, que são responsabilidade desse elemento: o coração e o intestino delgado. Ok? Qualquer problema a nível circulatório, cardíaco, tem relação com o elemento fogo. E aí a gente tem, além disso, além da insuficiência cardíaca, além das palpitações, alterações da pressão arterial, pessoas que normalmente eram normocárdicas, agora elas se transformaram em hipertensas, ou pessoas que eram normocárdicas e agora elas estão com pressão baixa, né? Tudo que está relacionado com a função da bomba cardíaca e dos vasos sanguíneos, do sangue, circulação de sangue, tem relação com o elemento fogo. Além disso, o elemento fogo tem uma relação muito importante com a mente. Segundo os chineses, as emoções todas passam pelo coração e a mente, ou seja, o seu raciocínio, a sua memória, o seu comportamento, como dizia um aluno meu, quem você é dentro de você, né, tem uma relação direta com o elemento fogo. Então, pessoas que apresentem confusão mental, distúrbios de fala e de linguagem, tem uma relação com esse elemento. Insuficiências cardíacas e qualquer descompensação da área cardíaca tem relação com esse elemento. É aí que nós vamos trabalhar, na harmonização desse elemento, para que você tenha um restabelecimento do seu equilíbrio energético e essa sintomatologia apague, diminua, tá? Ou saia, desapareça, ok? No elemento baço, o baço ele tem uma relação muito importante com a produção de energia através dos alimentos e bebidas ingeridas. Tá? E a distribuição dessa energia para todos os outros órgãos do corpo para que eles funcionem. É um celeiro do nosso corpo de energia, tá? Então ele é muito importante porque ele tem uma função de nutridor de energia dos outros elementos, ok? Então, estados de fadiga crônica, dores musculares, sarcopenia é a perda de massa muscular que acontece para as pessoas que estão muito tempo internadas. Diarreias, falta de apetite e ausência ou alteração importante no paladar. Nós estamos tendo pessoas agora que estão tendo sentindo comida com sabor diferente, tá? Olfato também, mas aí já é um outro elemento relacionado. Tem alterações neste elemento. E a gente vai trabalhar para harmonizar isso em cima de pontos específicos da acupuntura que podem tratar essas disfunções, tá, gente? Falta de ar, tosse seca ou produtiva, com catarro ou sem catarro, dores na garganta, problemas de olfato, problemas nasais como rinite e dores na região superior, que a gente chama de aquecedor superior, estão relacionados ao elemento metal, assim como também problemas de pele. Algumas pessoas estão parecendo com manchas na pele, com urticárias na pele. Isso também tem uma relação com o elemento metal. Daí, através de pontos específicos, eu atuo harmonizando o elemento metal e essas sintomatologias já vão ser tratadas, ok? Evoluindo para isso, eu tenho o elemento água.
O elemento água nutre o yin e o yang do corpo, ou seja, a energia positiva e a energia negativa, no sentido de polaridade mesmo, tá? Muito bem. Aí eu tenho sintomas que essa pessoa pode ter por deficiência de energia yin ou yang. Então ela vai ter fadiga, ela vai ter tonteira, ela vai ter boca e garganta seca também por causa da água. Falta yin, falta água nesta região, tá? Ela vai ter astenia, é um estado completo de falta de força, a nível de você ficar literalmente no leito, sem energia para mover um braço, uma perna direito. Se quer se alimentar sozinho, ok? Aí vai entrar quadros de emocionais relacionados ao água, que é a depressão, a síndrome do pânico, se ela tiver uma relação com o elemento fogo, e a instalação de quadros demenciais que já estavam programados na sua grande maioria das vezes. Porém, não para agora, mas para daqui a 20 anos, 30 anos. Ok? Muito bem. E o elemento madeira? O elemento madeira, ele rege os movimentos do nosso corpo, tá? O elemento madeira, ele pode se apresentar em desarmonia e cujos sintomas podem ser falta de ar, mas um ar preso. Não é uma falta de ar para puxar, mas sim como se tivesse uma energia estagnada, presa aqui no centro do peito ou na garganta, como se tivesse um caroço de ameixa que não sobe e não desce, é uma energia. Aí você vai a gastro, você vai a pneumo, você olha, não tem nada, mas essa energia tá aqui. Isso é alteração do elemento madeira, tá, gente? A gente tem dores de forma geral, não só as cefaleias, tá? Mas dores no corpo inteiro tem uma relação direta com o elemento madeira, pela própria função de mover o fluxo de energia. Se a energia para, a dor chega. Então, ti estagnado é dor, tá? Então, se a madeira não trabalha, o ti estagna. Estagnou, começa a doer. Principalmente dores que tenham questões de latejar na cabeça, tem uma relação com estagnação ou de ti ou de shui, ou seja, ou de energia ou de sangue. Tá, gente? Dores musculoarticulares, então aí entra o pessoal da fibromialgia, que está sofrendo horrores, porque já sofria antes, pegou Covid e ficou pior ainda, tá? E nós temos as doenças neurológicas, neuropatias, que têm relação com movimento. Aí tem as paralisias, tem o Guillain-Barré, que é muito comum, a síndrome de Guillain-Barré, que é uma neuropatia, que a pessoa vai perdendo a força, e depois acaba o ciclo, aí vai voltando, pode deixar uma sequela ou não, ok? Então a gente tem essas questões. Então vocês entenderam? Nós temos 5 elementos no corpo, cada elemento regendo uma região, uma função específica. O fogo rege o coração, a terra rege baço, pâncreas e estômago. O pulmão, o metal rege pulmão e intestino grosso. A água tem a relação com o rim e com a bexiga. E a madeira com o fígado e com a vesícula biliar. Então, sintomas relacionados a esses órgãos é uma desarmonia energética nesses elementos. Daí a gente entra com nossas técnicas e recursos para recuperar a função adequada desses elementos e eles possam nutrir energeticamente e assim essa pessoa ter a melhora dos seus sintomas. Então, gente, você está sofrendo de pós-Covid-19? Procure um acupunturista, procure um fisioterapeuta, procure um psicólogo, procure um nutricionista, procure seu médico, peça para ele fazer uma referência para uma equipe multidisciplinar. Trata-se de um problema de reabilitação. E nenhuma reabilitação é feita com um profissional só. Nós precisamos de vários profissionais atuando. E o acupunturista, ele é peça-chave nessa história. Principalmente com os cristais radiônicos, que é uma técnica específica onde a gente adesiva na orelha e em pontos de acupuntura cristais que tem uma programação energética com um quantum específico de energia e com uma mensagem taoísta de grande importância, que faz uma conexão sua com o universo, buscando o equilíbrio do universo dentro de você. E com isso, gente, essa energia ela é doada, claro, com a intenção do terapeuta que tem a capacitação para atuar com esse material, e a resposta é uma coisa incrível, absurda, tá, gente? Então, essa é a minha contribuição para vocês terem uma ideia de como a medicina tradicional chinesa
a nível de acupuntura, eletroacupuntura, moxa, agulhas e cristais radiônicos podem atuar, gente, como recursos incríveis, tá? Recursos mágicos, recursos que vão melhorar muito a qualidade de vida de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado disso, desse primeiro vídeo meu. E eu vou falando aos pouquinhos, soltando um vídeo ou outro, mostrando em cima dessas queixas das pessoas que estão me procurando, dando os casos clínicos para mim, e também em cima de grupos, né, que a gente tem os nossos grupos lá de discussão, que as pessoas estão se apresentando e pedindo ajuda. Eu vou tentar mostrar como a acupuntura pode ajudar, além dos outros profissionais, tá? Na acupuntura sozinha não faz também verão. A gente precisa de uma equipe de profissionais. A gente precisa que todos os profissionais de saúde desse país entendam a real necessidade da função adequada, a função perfeita de uma equipe multidisciplinar. Neste momento, juntos somos fortes. Se você gostou do meu vídeo, clica aqui embaixo, curte, porque é uma forma do YouTube entender que esse vídeo tem uma boa proposta e outras pessoas como você poderão assistir também com mais facilidade, tá bom? Até mais, até o nosso próximo vídeo. Força, fica firme. Tchau!